E vamos abrir a Bíblia, Efésios capítulo 6. Nós vamos terminar hoje a armadura de Deus, né? Vamos fazer aquela grande leitura do versículo 10 até o versículo 20. Então preste bastante atenção naquilo que você vai ouvir. Hoje nós vamos falar sobre a súplica e a oração, coisas muito importantes que estão na palavra de Deus, né? Então todos já abriram a escritura? Todos? Efésios 6, versículos 10 a 20. Vou ler. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, ele começa as partes da armadura, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E agora ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança. Agora olha esta frase, e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o quê? O mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Vamos orar. Paulo fala que nós temos que nos fortalecer no Senhor. Então entenda isso, querido. Imagine você com o teu carro, a bateria está arriada, sem energia. Você já deve ter passado por isso. Você vai dar a partida e faz pluf, e nada mais que aquilo. E se o seu carro é injeção eletrônica, não vai fazer pegar no tranco e vai estragar o motor. É só aquele antigo carburador que pega no tranco. Injeção eletrônica não tem jeito, você vai estragar. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque eu já fiz isso e já estraguei. Não foi eu, foi minha esposa. Deixa eu jogar a culpa nela, vai. Né? Então, o que você vai fazer para o teu motor funcionar, pegar? Você precisa fazer uma chupeta, né? Vai lá com aqueles cabos, liga lá, põe uma bateria carregada. Quando dá partida, uma outra energia que não estava no teu carro, entra ali, shum, o motor pega, a tua bateria começa a carregar e que alegria, sair do sufoco. Então se fortalecer no Senhor é isso, nós estamos ligados no Espírito com Ele. Eu preciso crer, tudo é pela fé, não é por emoção. Eu preciso ser convicto, eu estou ligado no Senhor, eu sou um Espírito com Ele, sou corpo dEle. Estou muito ligado nele, dele vem a minha força. Minha força não vem do homem, minha força não vem do jejum, minha força não vem do óleo orado, nem de água, nem de ninguém. A minha força vem dele, então fortalecei-vos no Senhor. É isso que Paulo está explicando. E na força do seu poder, e ele fala, revestivos de toda a armadura de Deus, para quê? Não para cair, mas para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, alguém que é revestido da armadura de Deus não vai ficar caindo. Ele fica firme contra as mentiras
e contra a cilada do diabo. Depois ele fala que a nossa luta não é com carne e sangue, né? Aí chega no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo. Esse é o alvo de Deus. Deus quer que você vença esse campo emocional doente. Geralmente nós fugimos dos problemas, nós fugimos das adversidades. A gente vive correndo. Qualquer dificuldadezinha que tem, a nossa tendência é correr para um lado mais fácil. Observe as crianças. Qualquer dificuldadezinha que ela tem, ela corre para a mãe ou vai procurar alguma coisa mais fácil. É ou não é? Nós somos assim. Qualquer dificuldade que vem, a nossa tendência é olhar para aquilo, temer e procurar uma saída mais fácil, dar um jeitinho brasileiro. Mas Deus quer que enfrentemos, revestidos com a armadura de Deus, para que possais resistir. O que é resistir? É confrontar aquilo que vem contra você, não é fugir, não é ter medo, não é se acovardar, não é procurar uma coisa mais fácil. Resistir é uma força que vem, e você confronta ela, resiste, emprega força contra aquilo. Então Deus quer filhos que resistam às emoções mentirosas, resistam à depressão, resista ao medo, resista à tristeza, resista à inveja, resista. Permanecer firme. Quando você começa a fazer ginástica, pega 5 quilos de peso, dói todos os teus músculos. Continua fazendo aquilo mesmo com dor. Vai chegar um tempo que aquela dor vai diminuindo, os teus músculos vão reagir, e aquilo que foi dificuldade se torna uma coisa fácil de ser dominada. Então a resistência é isso. Eu vou resistindo àquilo que vem contra mim, não vou fugir. E quanto mais eu vou resistindo, vem as dores musculares de adaptação. Mas depois que eu resisto, eu vou vencer tudo. Permanecer o quê? Uma pessoa inabalável, aquela pessoa que não sai da linha. Não é que ela é perfeita, mas ela vai andando naquela direção e vem um monte de coisas para tirá-la dali. Mas ela vai olhando para Jesus, resistindo e vencer tudo, permanecer inabalável. Depois ele fala: portanto, estáis pois firmes. Agora ele começa a descrever a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? São os itens da nova aliança. Vai falar sobre a cobertura que Jesus Cristo dá, vai falar sobre a couraça da justiça que nos vai proteger, do capacete da salvação, vai falar do escudo da fé, da espada do Espírito, vai falar calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Se você entender cada parte da armadura que nós já explicamos, você vai ver que a armadura nada é mais do que uma exposição das verdades que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Ele diz: estáis pois firmes, cingindo-vos com a verdade. O que é cingir? Como pôr uma capa, abrir um grande guarda-chuva sobre você. Tá aquela chuva forte, você abre aquele guarda-chuva grande. Não compre aquele de R$10 que é uma vez só, desgruda tudo, entorta tudo. Compra aquele grande, um pouquinho mais caro. Você quer economizar e o barato sai caro. Então você abre aquele guarda-chuva grande, cingindo-vos com a verdade, né? Como pôr uma grande capa de chuva ao seu redor. Você está cercado, tem uma cobertura grande sobre você, e a verdade nós explicamos que é Jesus. Jesus é nossa cobertura, é o nosso cabeça, Ele é a nossa cobertura. Depois ele diz: vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça da justiça é como um colete à prova de bala dos dias de hoje, um colete de metal daquele tempo. Que justiça é essa? Justiça que veio da cruz. Ele cumpriu todas as exigências e me justificou. Essa é a justiça que vem da cruz. Então, quando eu creio na justificação, eu estou vestido com a couraça da justiça. Depois ele fala outra parte da armadura. O que ele fala? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Eu descubro que Evangelho da Paz é esse. Cristo removeu o aparelho da separação. Não há mais inimizade entre nós e Deus. Nós que cremos em Cristo, a muralha caiu, Jericó caiu há muito tempo. Agora eu tenho acesso direto a Deus e Ele tem acesso direto a mim através de Jesus. Os obstáculos caíram, eu fui reconciliado com Deus, estou em paz com Deus, Deus está em paz comigo. Deus não está mais com aquele olhar da lei,
olho por olho, dente por dente, me oprimindo, me apertando, me cobrando, exigindo coisas que eu não tenho condições de fazer. E se eu não faço, reio? Não! Aquela visão de Deus do Velho Testamento já passou. Cristo é a visão de Deus do Novo Testamento. E Ele não quebrou a perna de ninguém, não pôs doença em ninguém, não fez mal para ninguém, tomou sobre si o nosso mal. É o Evangelho da paz. Então, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, eu vou andar, não vou ser ferido nos pés, vou andar seguro no Evangelho da paz, né? Entende isso ou não? Depois ele diz, embraçando sempre o escudo da fé. A fé vem pela palavra, cria um escudo. Então, quando eu estou mais convicto da verdade, conheço o Evangelho, vem a fé evangélica para o meu coração, cria um escudo. Aí o diabo fala assim, eu vou te pegar, lança um dardo inflamado. Você fala, eu sou liberto do império das trevas. Aquilo bate, você vai apagando todos os dardos inflamados do maligno. E depois ele fala, tomai também o capacete da salvação. Eu conheço a doutrina da salvação eterna. E a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito que nós falamos domingo passado? É a palavra de Deus. Então, quando eu creio na palavra, conheço a palavra. Satanás veio tentar Jesus e tentou ele na base da fome, na base da alma, na base da adoração. Jesus não usou nenhum dom. Ele poderia ter levado um garrafão de água do Rio Jordão orado, não levou, né? Ele podia ter levado um pouquinho da terra santa, também não levou. Mas como que ele venceu o diabo? Com a espada do Espírito. Ele só falava assim, está escrito. Então, essa é a espada do Espírito, é a arma da armadura, a arma de ataque, que quando o inimigo vem, você pronuncia a verdade, você fala a verdade, e o Espírito vai, cortando tudo. Vocês estão entendendo? A palavra na tua boca, a palavra da verdade, esses versículos que você crê na tua boca, é a espada do Espírito. Que quando você fala, aquilo é o poder de Deus, assim como Deus disse, haja luz. Quando eu falo a palavra de Deus com fé no coração, a espada se manifesta, o Espírito Santo age. Mas para isso eu preciso conhecer a palavra. Quem não conhece a palavra, vai ficar com a agorada. Vai ficar, porque não conhece a palavra, está indefeso, está sem recurso, precisa de ajuda externa. E nós chegamos a essa parte de hoje. Estamos vestidos com a armadura, eu compreendo a armadura. Quanto mais eu compreendo a palavra, o Espírito vai me vestindo com a armadura. E nós chegamos nessa parte aqui no versículo 18, olha lá. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo aonde? No Espírito. E para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, Paulo fala, você está vestido com a armadura agora, e agora? O que eu vou fazer? Então agora entra uma coisa muito importante. Você vai falar assim, pastor, como é que a minha mente vai se acalmar? Eu tenho uma mente agitada. Pastor, como é que eu vou ter clareza sobre certas verdades da palavra de Deus? Como é que eu vou ter revelação de certos textos que ainda não compreendo? Como é que a palavra vai ficar viva dentro de mim? Agora, a oração é um fator importante na vida do cristão. Então, quero ler um texto para você, depois vou ler outros. Mateus capítulo 6, vamos lá. Mateus capítulo 6, a maior parte dos crentes não ora nada. Eles não param. Eles ligam o rádio, ficam ouvindo e ouvindo aquelas músicas, aquelas coisas o dia inteiro. Mas não oram, não tem um momento a sós com Deus. Eu e Deus, eu sozinho com Deus, não é? Eu sozinho com Deus, a maior parte não ora nada, não para 15 minutos num dia ou numa semana, para parar assim no teu quarto em silêncio, fechar os olhos, derramar a tua alma e adorá-lo, e orar e ter comunhão com Ele, né? É muita pouca gente que tem a disciplina de orar. Se você gastasse o tempo que você gasta para parar e comer em oração, também comendo, é lógico, tantas coisas já seriam adiantadas na sua vida. Mas vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 5, ele diz assim,
E quando orares, está ensinando sobre a oração. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, Jesus está dizendo sobre aquelas pessoas que oram para se aparecer, para atrair a atenção das pessoas. Naquele tempo, alguns paravam até nos cantos das praças. Geralmente eram os fariseus, para ficar lá dando uma de santo, orando, para ser visto pelos homens, não é? Então oração não é alguma coisa para engrandecer homem algum, nem para se aparecer. É um momento de comunhão secreto entre eu e Deus. Entre eu e Deus. Aí ele chega no versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. Então pensa nisso, olha o que Jesus fala. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Você vai orar ao teu pai, ele chama Deus de teu pai, que está como? Ele está em secreto, é um momento secreto entre você e ele. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta. E você vai orar a teu pai que está em secreto, é você e ele. E teu pai que vê em secreto, ele vê você ali. Por isso que eu creio na oração, eu creio muito na oração. Quando nós nos reunimos aqui de quarta-feira para orar, às vezes a carne está cansada, não quer orar. Mas a gente vai falando com Deus e fala a palavra, e intercede por você. Saiba que toda semana tem alguém aqui, ó. Não só de quarta, de terça as irmãs vêm aqui também, umas 3, 4, orarem à tarde. Sabe que a tua vida está sendo afetada pela oração que a gente faz aqui. Você está sendo atingido, você é um objeto daquilo que a gente fala aqui, toda terça e toda quarta. Sim ou não? Eu creio muito na oração. No começo eu orava e falava 1001 coisa e não entendia. Mas depois de um tempo você sabe que Deus te ouve, meu irmão. Você sabe que voltou o coração para Ele, instantaneamente o teu Deus te ouve. Então Ele fala: e tu, porém, quando entrares no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai. E tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que vem em secreto. E teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então eu vou dar um testemunho que eu já dei aqui, você sabe. Teve uma época da minha vida que eu estava em grande conflito. De segunda a segunda eu estava numa reunião, pregava na praça, dava testemunho. Você já cansou de ouvir ele dizer isso, mas tem gente nova aqui que não ouviu. E vinha lá dentro do meu coração: que você não para com tudo isso, não vai orar. Quando eu estou falando isso, não é para você parar de vir na igreja. Aconteceu comigo naquele tempo, era para mim que tinha que acontecer aquilo naquele tempo. E eu, imagina, segunda-feira estava lá na Praça Princesa Isabel. O que a gente cantava lá? A gente namorava, ele é realidade, ele não é sonho, ele é realidade. E depois eu pegava o microfone, todo orgulhoso. Onde já se viu cheio de mim, eu achava que era alguma coisa. Sabe, crente novo? Pessoal, eu era drogado, Jesus me libertou, você quer aceitar Jesus? E as pessoas aceitavam, eu ia assim para casa. Neymar, e assim, né? Eu ia parar de fazer isso para orar, e na terça-feira estava nisso, e na quarta-feira orando, e na sexta vigília. Aí vinha no meu coração assim: você está tão agitado, você está com conflito aí dentro, está com umas angústias, e está nessa correria toda e não para orar. E durante uns 3 meses ficou isso na minha cabeça: para com tudo, vai só de domingo na igreja, no estudo da palavra. E todo dia, esse era o alvo. Você chega lá 8 horas, e das 8 às 10 você vai orar 2 horas, lá naquele quartinho da tua casa, lá cheio de bugiganga, que era a bugiganga do meu pai, a ferramenta dele lá, né? Tinha uma espada lá, meu pai foi major do exército, tinha uma espada na bainha assim, de vez em quando eu tirava aquela espada assim, de prata, né? Uma coisa comemorativa. Bonita, né? Então eu lembro que eu estava angustiado, para baixo, né? Como a meninada fala, fazendo tanta coisa na igreja, trabalhando, mas aqui dentro de mim estava ruim, a coisa estava ruim. E eu entendi que tinha horário. Eu fiquei vários meses
Chegava do trabalho, aquela tentação de ir para a praça, aquela tentação de ver os jovens, aquela tentação e tentação. Eu fiquei vários meses ali bem quietinho, orando 2 horas. O primeiro dia foi um inferno. Eu falei 5 minutos, tudo que eu tinha que falar, não tinha mais o que falar. Né? Aí conforme o tempo foi passando, eu fui orando e abrindo meu coração, e ali Deus foi me mostrando as minhas fraquezas, porque que eu ficava angustiado, e ali eu entendi o que era a alma. Eu não sabia o que era a alma, não conhecia nada do mundo emocional doente, trazido pelo pecado, e eu fui ficando ali 1 mês, 2, 3, e tudo foi se abrindo. Ali eu entendi coisas na palavra de Deus, que se eu não tivesse ficado parado lá, ia demorar tanto tempo para mim entender aquilo. Então pensa, meu irmão, você parar sós com Deus. Eu sei que a carne não gosta, se trancar num lugar, falar: Senhor, eu vou ficar aqui 1 hora junto com o Senhor, eu não vou ficar aqui, me dá isso, me dá aquilo. Eu vou ficar aqui para orar, te adorar, orar pela igreja. Eu não vou orar pelos meus interesses, vou orar pelos teus interesses, por aquilo que te interessa. Porque a nossa oração, a Bíblia diz, nós não sabemos orar como convém. E se formos ver, a maior parte das orações são pessoais. Me dá isso, me faça aquilo, me resolve aquilo. Aí me preocupo com os filhos: abençoe meu filho, abençoe minha filha. Aí eu oro por toda a minha família. Todo dia não creio em nada, no dia seguinte estou orando tudo de novo. Não creio em nada. Aí, porque eu fico com medo que aconteça alguma coisa com eles. Então, ai, Senhor, abençoe a minha filha, ela chegou tarde em casa. Amém, amém. Aí no dia seguinte: ai, Senhor, ela chegou de novo. E fica assim, é que você não vê Deus. Chega uma hora que Deus fala: lá vem ele, faz 100 vezes, 100 dias que ele fala a mesma coisa da filha, ele não acreditou ainda. Não é isso orar. É aquele momento que você vai parar, você e Deus, e derramar o teu coração ali. E ali você vai ter uma visão diferente do teu Pai. Ali você vai compreender melhor as partes da armadura. Pega um texto da palavra de Deus que fala da crucificação, do que ele fez na cruz. Fica 1 semana orando aquilo ali. Leia aquilo e fala: Pai, eu enxergo isso na tua palavra. O que eu poderia ver mais nesse texto? Eu lembro que eu fui ficando lá um bom tempo, e Deus me mostrou quanta coisa que eu tinha. Você que vive debaixo de depressão, de medo, você não ora. Você não ora, você não para 5 minutos, eu sei. Você quer uma solução de fora, você quer alguém que mude. Mas se você parar, se trancar, é que você não sabe fazer isso. E se fechar ali e falar assim: agora eu vou enfrentar com meu Pai todos os meus temores. Eu vou enfrentar com meu Pai agora, eu e meu Pai. Todas essas coisas que me causam infortúnio na alma. Aí você vai falar: Deus, é agora. Estou eu e o Senhor aqui. E olha como eu estou por dentro. Eu estou assim, eu estou desse jeito, eu estou caído. Eu não quero mais ser assim. O que o Senhor vai me ensinar? Como que eu vou resistir a isso? Se você começar a praticar isso diariamente, olha, 10 minutinhos, você vai ver as coisas que você vai enxergar na oração. Porque oração não é pedir, não é só pedir: me dá, me dá, me dá. A oração também é orar de acordo com o que Deus quer. Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito, Deus tem um plano, que às vezes nós não entendemos. E Deus quer homens que entendam a vontade dEle. Homens que oram e não são egoístas, preocupados com si mesmos. Homens que entendem que Deus quer e orem para Deus fazer como Ele quer, que Deus cumpra o que Ele quer fazer, que Deus faça o que tem que ser feito como Deus quer, não como me interessa. Deus está precisando de homens e mulheres sensíveis, que entendam a vontade dEle e se unam a Ele e falam assim: Pai, em nome de Jesus, faz isso, Senhor, estou aqui intercedendo, cumpra essa tua vontade, entende isso? Enquanto você orar só por você, você não é criança, neófito, imaturo e não enxergou nada ainda, vai viver preocupado uma vida inteira. Pastor, é muito grave o que o senhor está falando. Não, que seja grave. Enquanto você, tudo que você ora é só a seu respeito, a respeito da sua família, você não está vendo nada ainda, não enxergou nada. Se tudo que você ora é só para Deus te
te livrar das suas próprias preocupações, e no teu coração você não tem um espacinho para orar por alguém, orar pelo Brasil, orar por uma pessoa que não lhe dá nada agradável, interceder por alguém, se você não tem nada disso, você está seco em oração, não sabe orar, não é alguém que ora. Entende isso ou não? Então Deus me mostrou tanta coisa que está viva até hoje dentro de mim. E muitas coisas que eu ensino para você, eu conheci um pouquinho lá e aquilo foi crescendo e hoje eu vejo com mais clareza. Mas ali, aqueles meses que eu passei ali foram as coisas mais deliciosas da minha vida. Então eu entendi ali que Deus me ouve. Depois de um tempo, no começo a minha mente ficava assim, eu queria um CD. Era duro se concentrar. Minha alma ia para lá, vinha para cá, vinha umas imagens ruins na minha cabeça, né? Como era duro me concentrar, mas depois de um tempo a mente foi disciplinando, a alma foi sendo disciplinada, e aquele momento de oração passou a ser um desfrute com Deus, um prazer, entende isso? Uma comunhão com Ele, e ouvia e entendia a voz dEle no Espírito, né? A pessoa tem um Espírito dentro dela e não sabe o que é ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nunca parou, nunca orou, nunca teve um tempo a sós com Deus para saber o que é ser dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala muito, mas uma boa parte não ouve nada, não entende nada, porque não ora. Porque não ora, porque não tem um tempo de oração com Deus. Tá brabo o negócio hoje? Tá ou não? Tá indo? Então minha vida mudou tanto naquele período, ali eu enxerguei tantas coisas, e me deu uma maturidade maravilhosa. Nós todos ainda estamos crescendo para a maturidade. Então Jesus Cristo diz, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta, você vai ter um momento em secreto com teu pai, é você e teu pai, é você e ele. Teu pai, ele te vê em secreto, ele te vê nessa particularidade, nessa questão pessoal, ele te vê, ele te ouve. Teu pai que vê em secreto, ele te recompensará, haverá uma recompensa, haverá uma resposta de Deus, haverá uma direção, uma ação de Deus sobre aquilo que você está orando. Então quanto mais eu tenho um tempo a sós com Deus, eu e meu pai, mais a palavra vai se tornando clara, mais visão do que é a armadura de Deus eu vou tendo, mais eu vou entendendo. O Espírito testifica com o nosso espírito, a voz interior, que somos filhos de Deus, mas eu vou entendendo a voz do Espírito, mas a voz de Deus vai se tornando uma coisa mais fácil de ser compreendida, mais fácil de ser entendida, mais fácil de ser ouvida, até que chega um ponto que ela se torna fácil e esclarecida de ser percebida no Espírito, né? Sim ou não? Então as mães sabem disso, né? Você pode soltar o filho lá no meio de 10 filhos, a mãe escuta o filho fazer assim, nhê, nhê, nhê. Ela vive com ele, conhece o sonzinho da voz dele, pode ser parecido com o das outras crianças, mas conhece aquele som da voz do filho, do gritinho dele, do socorro que ele pede. Solta o filho lá no meio de 15 crianças, a mãe está aqui, um monte de criança falando, mas se o filho dela falar alguma coisa lá, aquele gritinho, aquele resmungo, é meu filho. Tem um monte de criança fazendo quase coisas iguais, mas se o filho dela fizer o som que ela tanto ouve, é meu filho, cadê meu filho? Por quê? Porque ela aprendeu, ela vive com o filho o tempo todo, sabe ouvir a voz do filho, conhece a risadinha, conhece o gritinho, está com ele 24 horas por dia, sim ou não, mãe? De tanto conviver, sabe a voz do filho, não tem o que errar, entende o chorinho, o gritinho, pode estar com um monte de crianças. Então mesma coisa a oração traz, você vai orando a Deus, tendo a disciplina todo dia,
Você vai entendendo a voz de Deus, vai clareando a voz de Deus no seu espírito. Ela vai se tornando uma coisa mais conhecida. E depois de um longo tempo, né, de meses e anos de oração. Quando eu falo de oração, não é só uns 3 meses. É a vida inteira. Eu estou orando há 30 anos já. Não é uma oraçãozinha. Obrigado pela comida, amém. Né? Vai lá, vai comer no Bergamini. Ai, que vergonha. O Senhor abençoe. Amém, né? Não é isso, não é isso. Mas quanto mais eu vou orando e gastando tempo com Deus, um dia que nem mãe e filho, você passa a entender a voz de Deus, a ter uma orientação de Deus, uma visão diferente da resposta da voz dele. Quando você está com muito problema, mente muito agitada, fala: Pai, eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Eu sou teu filho, o Senhor fala comigo. Em vez de ficar, que remédio eu vou tomar, né? Vai, se tranca um pouquinho sozinho. Vai no banheiro, fala: vou me trancar aqui, ninguém me incomoda. A casa está agitada, vai lá no banheiro, fica meia hora lá. Aprende a ouvir a voz de Deus. Quanto mais você se expor, mais você vai entender. Até que chega um tempo de maturidade, é como mãe e filho, se conhece, os dois se conhecem, a voz dele fala no seu espírito. É isso que vai tornar a armadura cada vez mais lubrificada, mais real. É aí que Deus prova que nós estamos vestidos com a armadura de Deus. Vamos ter uma visão do Evangelho. Quando você ora mais, o Evangelho se torna mais claro para você, mais límpido. Essas fraquezas todas, elas vão sendo tiradas pelo Espírito, pouco a pouco. Você vai ter uma visão muito mais profunda da palavra de Deus. Agora olha bem para mim. Você gasta pelo menos 10 minutos num dia em oração? Você não gasta. Não gasta. Tenho certeza que você não faz isso. Tomara que eu esteja errado. Estou errado? Estou errado. Sou eu que estou errado. Não gasta. Você entendeu, queridos? Por isso que às vezes é uma canseira vir de domingo. Aí eu canto, sento aí, fico com sono. Aí eu mas eu já ouvi a palavra da cruz, o pastor vai falar de novo. Aí qualquer coisinha a gente fica fraco, sai da igreja, vai embora, esquece tudo que Deus fez, né? Qualquer coisinha, qualquer bochichozinho já nos atinge, porque a gente está tão na alma e é afetado qualquer coisinha. Qualquer coisinha que acontece, a gente já tem mais medo que não deveria ter, fica mais irritado, fica amedrontado, entra em crise, qualquer coisinha, porque nós estamos despreparados. Não temos uma vida de oração. Você aceita isso? Aceita isso? Eu não estou aqui querendo te pôr peso. Mas se você praticar isso, faça um propósito, né? Não precisa fazer campanha, só um propósito com você. Deus, eu queria uma semana, só uma semana experimentar isso e ficar 20 minutos na tua presença. Se eu vou acordar mais cedo, se você ficar 20 minutos em 5 dias úteis, eu tenho certeza que esses 5 dias você vai entender coisas que você não entendeu. Deus vai se comunicar com você muito mais do que você entende. Então Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, o que ele vai fazer? Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar, haverá uma resposta. Por isso que, pessoalmente, quando eu oro, eu acredito muito que Deus está me ouvindo e que a resposta vem. Às vezes ela pode demorar 10 anos para chegar. Como pode demorar um dia. Como pode demorar um ano. Como pode demorar um mês, né? Às vezes pode acontecer isso. Mas a questão é a seguinte: eu orei, eu creio, Senhor. Eu vou ficar naquilo que eu falei com o Senhor, não vou voltar para trás, não vou recuar. Entende? Quando você ora por um filho, faz assim: Senhor, eu entrego meu filho nas tuas mãos e creio que a resposta vem.
creu, parou. E uma semana, no mês, não aconteceu nada, ele está pior. Senhor, aquele dia eu orei. Eu creio, vou sustentar aquilo que eu falei e acreditei. Nem que dure 10 anos, eu não vou abrir mão daquilo que eu acreditei. A gente ora, no dia seguinte não crê nada, está falando da mesma coisa. E ora, vai, passa uma noite toda orando, quando sai da igreja ora por mim. Não é isso que as pessoas fazem. Eu estou numa grande luta, não orou a noite toda, não creu nada, ainda pede para fazer uma oração forte, porque não acreditou em nada do que orou. Então, queridos, você tem recebido o Evangelho. Eu sei que Deus tem revelado no coração de vocês coisas boas, mas comece a orar em cima da palavra. Pegue esses textos que você está, ora, leia-os diante de Deus. E começa, Senhor, eu te adoro, está escrito aqui. Me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ah, Senhor, eu te adoro. Me abençoou com toda sorte de bênção. Me abençoou, Senhor. É verdade, eu te adoro, Senhor. Obrigado. Eu te adoro. Isso vai se tornando vivo dentro de você, né? Ele me libertou do império das trevas. Senhor, o Senhor me libertou do império das trevas. Eu te adoro. O Senhor me libertou, Senhor. Eu sou meio supersticioso ainda, Senhor. Quando eu passo debaixo de uma escada, eu vejo o gato preto. Eu vou até no culto da agorada. Mas, Senhor, Ele me libertou do império das trevas. Você, teu Pai que está em secreto. Você, teu Pai que está em secreto. Teu Pai que te vê ali, ó, em secreto, né, no teu coração. Ele te recompensará. Ele vai te abrir o entendimento. Ele vai mostrar que você foi liberto e abençoado. Está com dúvida a respeito da salvação? Todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Fale, eu invoco o nome do Senhor Jesus. Sou salvo. Já sou salvo e nunca vou perder essa salvação. Oh Senhor, eu te adoro porque sou salvo. Eu invoquei o nome do Senhor Jesus. Acabei de ler que aquele que invoca o nome dele é salvo. E fica orando isso. Vai falando, Senhor. Deixa a palavra fazer a obra lá dentro em oração. Depois de um tempo você vai ver como é pequeno. Ai, Senhor, me abençoa. Ai, Senhor, me livra. Ai, Senhor, me guarda. Senhor, estou triste. Seu nível de oração vai crescer. Aí depois que você entrou nisso, aí vai começar a pesar uma outra coisa no teu coração. A vida das pessoas. Como eu posso orar por alguém com coração gelado? Como eu posso interceder por uma nação, pelo meu presidente? Como eu posso interceder pelo meu país? Com coração gelado de quem não ora. Isso é religiosidade. Estou falando bobeira, não sei o que estou falando. Como Deus pode pôr um fardo de oração no meu coração se eu não oro nada? Como eu posso me preocupar com as vidas da igreja se eu ainda não cresci em oração, não aprendi a levar a igreja aos pés do Senhor e ficar ali em cima para que cada um compreenda a verdade? Nunca vou ter esse sentimento que vem de Deus, porque quando teu coração se inflama por orar pela igreja, por orar pelo país, por orar pela igreja verdadeira, porque essa é a vontade de Deus, você se anula na oração, você não está, me dá isso, me dá aquilo, você está orando, intercedendo por uma causa de Deus, não do homem. E Deus quer pessoas que orem pelo presidente. Você acredita que a tua oração pode trazer inspiração na mente da Dilma? A tua oração pode derrubar um falso ministro. A tua oração pode dar uma inspiração para aquelas autoridades, e eles terem uma inspiração e criar uma lei, uma coisa que vem de encontro e abençoe o Brasil. Porque José teve aquela visão e a revelação do sonho, e Daniel também teve aquela revelação do sonho, porque eram homens que oravam lá no passado, tinham comunhão com Deus, e Deus pôs o
fardo no coração deles, e eles oravam pelas pessoas. Então depois que você passar esse nível de adoração, de palavra, aí Deus vai te dar um encargo de oração. Agora, meu irmão, você vai sentir o peso da vida das pessoas. Você vai sentir o peso da igreja quando eles não entendem. Você vai sentir o peso daqueles irmãozinhos novos que estão sendo explorados. Você vai sentir o peso de ver um crente novo que não sabe nada na mão de um falso profeta. Você vai sentir o peso e vai chorar não por você, mas pelos outros, em favor dos outros. Você entende isso? Sim ou não? Amém. É a prática diária da oração. Pastor, não tenho tempo. Você tem tempo. Se você, irmã, assiste a novela das 7, das 9, das 11, você tem tempo. Se você, irmão, assiste todos os jogos de futebol, como eu assisto, você tem tempo. Eu também assisto futebol, também gosto. Qual o problema? Né? Você tem tempo. Você tem tempo para fazer isso, né? Se você começar a cavocar e cavocar as coisas em oração e disciplinar a tua alma, você vai ver a profundidade que vai acontecer em você. Você vai ver a profundidade das coisas no seu espírito, a palavra profunda, né? Era isso que Paulo fazia. Eu tenho pouco tempo, mas vamos lá, vamos ver a oração de Paulo. Efésios 1. Paulo fez 2 orações em Efésios. Efésios 1. Deus queira que você tenha uma grande sede de orar. Uma grande sede brote no seu coração hoje, né? Uma coisa nova, para que você comece, você e Deus sozinho. Eu lembro que quantas vezes eu tirava férias no banco, né? Aí chegava um tempo que levava minha esposa, as crianças, tudo lá, vai tudo para casa da sogrinha que está aqui, né? Eu falava assim, vou passar a tarde inteira trancado na minha sala. Aí eu chegava lá 1 hora e falava, você é daqui 6 horas da tarde. Eu vou ficar essas 5 horas sentado, ajoelhado, deitado, do jeito que o corpo aguentar. Aí eu lembro que eu passava uma tarde toda ali, 5, 6 horas ali, ó. Eu começava adorando a Deus, cantava algumas músicas que gostava, lembrava alguns textos, aí eu passava por todas as pessoas da igreja em oração, pelo Brasil em oração, até outros países em oração. Viajava por lá, né? Você acredita nisso ou não? E ficava ali minha alma, chega, teu joelho está cansado, você está quadrado aí, tu fica sentado, então fica de pé e encosta na parede. Agora eu vou falar uma coisa que não devia. Eu tive tantas visões nesses momentos de orações, mas não visão tola, visões da palavra de Deus. Você entende isso, queridos? Você entende isso? Então, vamos lá o que Paulo orou. Nem cheguei em Efésios, né? Então, capítulo de número 1. Olha o coração do apóstolo pesado. O coração do apóstolo era pesado não em causa própria, mas ele queria que a igreja entendesse as coisas que ele tinha entendido. Você não vê nas orações de Paulo, ele nunca orando por nada material. Não é errado orar por coisas materiais, mas Paulo, tudo que ele orou, que nós vemos de oração, tanto em Efésios como em Colossenses, ele sempre tem esse nível de oração. Ele ora para que as pessoas tenham revelação de Deus. Era isso que ele orava. Então ele diz, versículo 15, 1 de Efésios, versículo 15: por isso também eu, tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E que Paulo orava por eles, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, dependendo da tradução, em seu espírito ou no vosso entendimento, atualizada está assim, vos conceda espírito de sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação de quê? Do pleno conhecimento de Deus. Então Paulo, imagine aquele apóstolo que foi até o 3º céu, que tinha um conhecimento de Deus muito profundo, que nós não sabemos.
Então ele está com o coração pesado, ele tem uma sede, não em ter benefícios de Deus. A sede dele não é por ele, é pelas pessoas. A sede dele é que a igreja tenha revelação, sabedoria de Deus, de ver Deus, de conhecer Deus, de entender quem é Deus, não em causa própria. E ele fala, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda em seu espírito, olha lá, espírito de sabedoria e de revelação de quê? Se você vai ter um carro ou não, se vai ganhar na loteria ou não, né? Pleno conhecimento de Deus, para que eles tivessem espírito de sabedoria e revelação de Deus, do conhecimento de Deus. Olha lá, versículo 18. Iluminado os olhos do vosso coração, para vocês saberem o quê? Qual a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Então ele ora, Deus ilumina os olhos do coração deles. Senhor, abre o entendimento deles, Paulo ora, para que eles entendam o que é ser um crente, um chamado por Deus. Quão rico é ser um crente verdadeiro, um chamado por Deus, para que eles, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então Paulo, a ansiedade do coração dele era essa: conceda a eles, Deus, conceda a eles no Espírito a revelação de quem Tu és, Espírito de sabedoria e revelação num pleno conhecimento. Ilumina, Senhor, os olhos do coração deles, para eles entenderem a riqueza do chamamento, entender esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que opera neles, entender que Jesus foi ressuscitado, sentou nas alturas à destra de Deus, acima de todo poder, de todo domínio, de todo principado e de toda potestade, de todo demônio, de toda opressão, de tudo. E para ser o cabeça de todas as coisas, deu à igreja, que é o seu corpo. Nós somos corpo, ele é cabeça, o controlador de tudo. Se não tiver revelação disso, como eu vou entender a vitória dele na cruz sobre o diabo? Não vou entender, nunca vou entender. Então Paulo orava para eles a respeito disso. Eu oro por vocês direto a respeito disso. Vamos, já que você está em Efésios, vamos terminar. Olha o que Paulo fala, versículo 18 do capítulo 6. Os músicos podem vir. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando. O que é vigiar? Ter uma vida atenta, cuidadosa, ligado em tudo que está acontecendo, orando no Espírito, vigiando. O que é a súplica? A súplica é um intenso desejo criado no coração do homem por Deus, a respeito de alguma coisa que ele vai suplicar, vai se contorcer, vai crer, vai agir em cima daquilo para que Deus faça, não em causa própria. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Suplicar por todos os santos, e também por mim, Paulo fala, para que me seja dada no abrir da minha boca. Paulo pede até oração por ele. Me seja dado no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então orem muito por mim. E quando você orar por mim, fale assim: Deus, abençoe o pastor, dê na boca dele a palavra para, com intrepidez. Ore esse versículo aqui por mim, para que no abrir da boca faça-se conhecido o mistério do Evangelho, o Evangelho misterioso que vai ser revelado. Paulo orava isso.
pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. E assim nós terminamos a armadura de Deus, terminamos na oração. Vamos ficar em pé, vamos, queridos. Põe a mão no coração e comece já a adorar a Deus no seu espírito.